Este vídeo é uma produção universitária e faz parte das atividades acadêmicas da disciplina de Economia do curso de Graduação em Administração ou Ciências Contábeis, segundo período. O conceito de elasticidade procura analisar a oferta e a procura por determinados bens. Procura analisar o preço por esses determinados bens, sejam bens complementares ou substitutos, e então definimos que o conceito de elasticidade é a variável que provocou a variação do preço desses bens ou produtos e também o seu rendimento. Existem duas forças que regulam o mercado de maneira invisível. Quais são elas? A oferta e a demanda. Então, vamos falar um pouco de oferta e demanda. O que é oferta? Oferta é tudo aquilo que um produtor ele tende a ofertar ao mercado. Então, citando um exemplo, por exemplo, eu tenho uma fábrica de borrachas. Então, eu coloco para vender 1000 borrachas. Eu estou ofertando 1000 borrachas para o mercado. Então, essa é a oferta. Mas aí o que acontece? Não basta analisar só isso. Tem que analisar, né, a saída para esses produtos, né? Pois não existem só um determinado produtor para determinado produto, né? Então, assim, tem a somatória. As ofertas juntam, né? Eu sou produtor de borracha, mas tem vários produtores de borrachas. Então, vamos supor, determinado valor X de borrachas. Aí existe a demanda pelas borrachas. O que é a demanda? A demanda é a necessidade pelo aquele produto. É a intenção de comprar aquele determinado produto. Então, o mercado, em relação a preços, ele se ajusta de uma maneira invisível, sozinha. Por quê? Por que sozinho? Porque se a oferta de borrachas é grande, o que vai acontecer com o preço delas? O preço vai cair. Agora, se a oferta por determinado produto é pouca e a demanda é superior, a tendência desse produto é se valorizar. Então, aí isso está relacionado a uma série de fatores. Acontece, por exemplo, de um determinado produto ter sua valorização e nisso, né, os produtores observarem, passarem a faturar mais e também aumentarem a produção, né, visando um maior faturamento. Então, pessoas que têm uma visão de mercado, né, produtores, grandes produtores, eles analisam essas variáveis. Por exemplo, se eles perceberem uma estimativa que tende a demanda por determinado produto, seja borracha ou qualquer outra coisa, a demanda tende a aumentar, eles antecipadamente também já se planejam para aumentar a produção de maneira que passam a ganhar mais em cima disso, né? Quando a demanda for grande, eles terem produto para ofertar, para suprir essa necessidade no mercado. Com isso, observamos que quando o governo interfere muito na economia, no mercado, não é uma boa coisa, porque o mercado por si próprio já se ajusta sozinho. Não precisa do governo delimitar determinadas coisas como preços, essas coisas assim, porque são tipo uma cadeia alimentar na natureza, né? Então assim, os preços já se reajustam sozinhos. E quando o governo põe a mão ali, interferindo ali, não é uma boa coisa, não é vantajoso para a economia de um país. Quando falamos mais em relação à demanda, quantidade de variações de demanda, aí existe
três fatores que se relacionam à variação da demanda. Quais são os fatores? Os fatores são quantidade do produto, propaganda e atendimento ao cliente. São esses três fatores. Por quê? Às vezes a gente pensa que as vendas estão só relacionadas a preço. Por exemplo, preço baixo eu vendo muito, preço alto eu vendo pouco. Mas não é só isso, não é só em relação a preço. Eu tenho que investir em marketing. As pessoas têm que saber que eu tenho aquele produto para vender. Hoje o mercado é muito competitivo. Então, nesse aspecto aí, eu já começo a perder. Eu tenho que ter quantidade do produto, né, de acordo ali, para suprir a necessidade da demanda, né? Então, assim, se vem, se vem gente querendo comprar, se tem procura por determinado produto, mas não se tem para ofertar, já está perdendo, né? Já existe um prejuízo. Quanto mais se vende, a tendência é mais faturar. Então, o produtor ele visa o maior lucro possível, né? E, e é muito importante também o conceito de atendimento ao cliente. O cliente ele quer ir ao mercado, aonde ele vai comprar um determinado produto, e ele quer ser bem atendido. Então, existem casos de clientes que deixam de comprar num lugar que até mesmo está mais barato o valor do produto e compram num lugar que está um pouquinho mais caro, mas o atendimento é melhor. Você se sente mais à vontade. Então, são variáveis. E dentro disso podemos. É muito óbvio, é claro que o preço talvez é uma das coisas menos influentes em todo esse aspecto. Então é muito importante o conhecimento desses fatores na minha área, pois seja um contador, um administrador, é importante ele saber entender sobre essas variáveis, o que acontece, porque são, são, são situações que todo contador e todo administrador vão se deparar em sua área. Então, assim, quando acontecem determinadas coisas assim, que são mais complexas de entender, já tendo conhecimento dessas ferramentas, já se torna mais fácil. Às vezes é difícil, às vezes não é tão simples de entender. Por exemplo, determinado produto aumentou o seu valor e, e a sua demanda aumentou também, entendeu? Aí a lógica fica um pouco confusa. Você conhecendo essas ferramentas, você tem um entendimento por que isso aconteceu. Então, frente a isso, observamos o que? Que a alteração de um bem altera a demanda de outro bem, identificando assim o que está relacionado ao seu consumo através da variação percentual procurada. Só estou lendo esse trechinho aqui para acabar de definir por quê. O que acontece? É sobre o que eu falei mesmo, sobre a questão de aumentar determinado preço de determinado produto e, e mesmo assim a sua demanda aumentar. Por quê? Vou citar um exemplo rapidinho. Por exemplo, sei lá, a Pepsi, a Pepsi, às vezes aumenta o preço da sua lata 50 centavos, mas a Coca-Cola teve um aumento de R$ 2. A tendência é mesmo a Pepsi aumentando um pouco, como o aumento da Coca-Cola foi muito maior, se tornando inviável ao consumidor, aí o consumidor via procurar a Pepsi, mesmo ela tendo aumentado de preço. Então são só um exemplo pequenininho de tantos outros fatores que podem acontecer. Então o que acontece nesse caso? O que a Pepsi está sendo da Coca-Cola? Um produto substituto. Então, assim, são variáveis, são ferramentas importantes de ter o conhecimento sobre elas para a gente entender todos os aspectos da economia e a necessidade de se entender melhor esse meio de mercado, tudo isso que se passa, né? E, e é isso. E o vídeo ficou um pouquinho grande, mas tipo assim, eu tentei resumir um pouco aqui, mas eu acho que vai dar para entender de boa.